Destaque agora para a corrida eleitoral do ano que vem, um ano antes das eleições presidenciais. Hoje foi divulgada uma nova pesquisa que mostra que o presidente Lula segue na frente em todos os cenários, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Camila Yunes aqui nos nossos estúdios trazendo as informações, os números. Boa noite, bem-vinda, Camila. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, notícia positiva aí para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aparecendo com uma margem maior do que ele vinha aparecendo nos últimos levantamentos. A gente, inclusive, separou algumas artes de alguns cenários para mostrar para quem nos acompanha esses dados. Olha só, numa simulação, portanto, de primeiro turno, a gente tem o presidente Lula com 35% das intenções de voto. E aí, num cenário em que ele disputa também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente lembra está inelegível, Bolsonaro apareceria com 26% das intenções de voto. Em terceiro lugar, a gente tem o governador Ratinho Júnior com 10%, Ciro Gomes com 9% e temos também Romeu Zema e Ronaldo Caiado com 3% dos votos cada um. Brancos, nulos ou não sabem quem vai votar representam 10%. Isso em um cenário de primeiro turno. A gente tem também um outro cenário de primeiro turno, aí sem o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nesse caso, Lula apareceria com 39% das intenções de voto, Tarcísio de Freitas com 18%, Ciro Gomes 12%, Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem aí com 4%. Indecisos representam 5%. Brancos, nulos ou ainda não sabem em quem vai votar, a gente tem 18%. Agora, numa simulação de segundo turno, a gente tem, olha só, Lula disputando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, o presidente também venceria. Ele teria 46% das intenções de voto e Jair Bolsonaro aparece com 36%. Olha a quantidade de branco, nulo ou não sabem quem vai votar, chega a 16%. Isso em um dos cenários. No outro, na outra projeção que a gente traz, aí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lula aparece na frente com 45% das intenções de voto e Tarcísio de Freitas com 33%. Branco, nulo ou ainda não sabe, 19% das intenções de voto. Num cenário que ele disputaria com também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente Lula sairia também com 12 pontos à frente. Essa pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de outubro, com 2.004 pessoas, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%, Thiago. Então, esses são alguns cenários que a gente trouxe aí com relação a essa pesquisa, algo que mostra aí o presidente Lula se destacando com uma margem um pouco mais folgada aí contra os adversários, Thiago. Perfeito. Camila Yunes trazendo os dados dessa pesquisa Quest. Daqui a pouquinho você volta com a previsão do tempo para todo o Brasil. Eu vou girar os nossos comentaristas para falar sobre essa pesquisa, as projeções para 2026. Começar com a Deise Ciocari aqui nos estúdios. Claro que é necessário analisar o cenário em que nós temos o presidente Lula e o governador Tarcísio, né? Porque agora já descarta fazer um comentário quando tem o ex-presidente Jair Bolsonaro que está inelegível. Mas, de qualquer forma, daqui a pouco eu te ouço, viu, Dora? De qualquer forma, esse embate em relação aos números, né? O presidente Lula acaba saindo na frente, mas quando você soma os adversários, fica tudo muito ainda empatado. Isso é curioso, né? É curioso, Thiago, mas tem um ponto interessante também, né? A direita ainda não se organizou em torno de um nome. E quando a gente sai, por exemplo, que nem a gente tem agora, com um amplo favorito, como é o caso do presidente Lula, se a direita não se organizar, qual é a tendência? A tendência é que esse amplo favorito, ele acabe constituindo em torno dele alianças, apoio midiático, investimentos, enquanto a direita fica patinando. Então, enquanto o outro espectro político não se resolver, o presidente Lula vai acumulando capital político, vai acumulando engajamento em torno do nome dele e a tendência, caso não haja até 2026 uma ruptura democrática, que horror, né? Mas Brasil é Brasil, mas ou algum escândalo político, alguma coisa que mine esse capital político, a tendência é ele ir somando. Então, o recado fica muito claro, a direita precisa se organizar. Pois é, Dora, se fala muito dessa organização, mas esse acordo no campo do centro e da direita deveria ser feito agora. A gente fala muito, né, que as coisas mudaram, mas é muito cedo ainda, não é, Dora?
Não, não é cedo. Agora já não está cedo, porque se os adversários, ou um campo adversário do presidente Lula não se apresentar, e não adianta essa coisa, não pode se apresentar muito cedo que vai ficar na chuva e no sol. Já estão na chuva e no sol, só que da pior maneira possível, se engalfinhando, brigando, se chamando de tudo, porque a gente vê que o senador Ciro Nogueira, o ministro Celso Sabino e o governador Ronaldo Caiado só não se chamam de bonitinho, né? O resto eles estão falando. Então, isso mostra que o presidente Lula vai nadar cada vez mais de braçada se o adversário não se mexer. Agora, o que me chamou a atenção na pesquisa foi a diferença do Tarcísio para o Lula. Eles estiveram empatados em outros cenários, em um cenário de segundo turno, em outras pesquisas anteriores, eles apareciam empatados. Hoje, o Tarcísio está a 12 pontos abaixo do Lula. Isso deveria entrar aí no radar desse grupo para ver, ou isso é um indicativo que é melhor não ir, ou então que é melhor, de repente, se definir. Mas, de qualquer forma, a pesquisa mais importante, Tiago, foi a que a gente deu ontem, que é a avaliação do governo, porque a intenção de voto, agora ela pode ter a ver com exposição, né? O presidente da República sempre é favorecido com isso. E a avaliação de governo positiva é que dá um colchão mais sólido para o candidato. Pois é, Túlio, a Dora cita, né, essa diferença entre Lula e Tarcísio num eventual segundo turno, mas é importante lembrar o seguinte: quem vai definir a eleição do ano que vem é a fatia do meio, é aquele que não quer a vitória de Tarcísio, por exemplo, mas também não gosta do presidente Lula, mas acaba votando para o outro campo não ganhar e vice-versa. E é um momento em que isso precisa ser construído para efetivamente os pré-candidatos se posicionarem e a gente ter um cenário minimamente mais claro, né? Pois é, Thiago. Eu vejo essas pesquisas com muita cautela e com muita reserva, sobretudo estando a um ano ainda das eleições. Primeiro, olhando friamente para os números, o presidente Lula tem 50% de aprovação, mas tem 50% de reprovação. E lembrando que na aprovação, metade disso é de bom e metade é de regular, né? Então, nós temos que considerar esse cenário. Também temos que considerar que, para que essa aprovação do governo fosse algo realmente considerável, dizem os especialistas políticos que a aprovação dele deveria estar acima de 60%. E não é o caso. Então, nós vemos ainda uma população polarizada entre direita e esquerda. E como você bem disse, o fiel da balança é o eleitor despolarizado. É aquele eleitor que não ama de paixão o Lula e não ama de paixão o bolsonarismo ou qualquer candidato que venha dele. É aquele eleitor que vai votar no candidato mais pragmático para os interesses dele, eleitor. E, portanto, nesse cenário, um componente fundamental para o segundo turno se chama rejeição. Exatamente, foi o que decidiu, por exemplo, a última eleição aqui na Prefeitura de São Paulo. E a rejeição do presidente Lula continua em 50%. Já a rejeição de Tarcísio e dos outros governadores que correm aí nessa pré-corrida eleitoral gira em torno de 35%. Então, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, Thiago. O ano que vem, 2 pautas serão fundamentais para isso: economia e segurança pública. O tarifaço não vai durar para sempre.